Olá, tu conheces a Foot AR? Sim, conheço. A Frutear é uma iniciativa em Portugal focada na promoção da fruticultura no norte. Na babujinha de uma startup, com David Olim. É o podcast da premiada Frutear, que fala sobre o dia-a-dia de uma startup. Are you ready? 3, 2, 1, lift off. E é o nosso podcast fantástico, em que nós temos uma startup premiada e que fala do seu dia-a-dia. Nós na Foot AR desenvolvemos software para estas coisas muito giras. Isto são os Apple Vision Pro. Vocês conseguem ver na televisão o que eu estou a ver e aparece coisas, magia, e nós fazemos isto, estádios a aparecer ali e nós conseguimos interagir. É altamente. Mas hoje temos connosco o nosso grande Gil, o nosso financeiro e o Jorge El Grande, a lenda do campanário. Meus amigos, introduzam-se vocês, porque eu acho que é bonito. Se calhar eu tiro os óculos, já falamos mais dos óculos, mas falem vocês. Quem é o Gilberto? Olá, sou o Gilberto, sou o diretor financeiro da Foot AR. Já estou cá há mais anos que a empresa. E estamos neste caminho, agora estamos neste novo projeto. Traja, pronto. Jorge, e teu? Olá, eu sou o Jorge, sou um dos programadores. Desde já agradeço o convite para fazer parte deste episódio, mas isto é toda uma situação um pouco constrangedora para mim, na medida que eu até nem gosto da questão da exposição às câmaras e tudo mais, mas eu alinho nas cenas porque Jorge, também sou pessoa. Para mim, Jorge, sou pessoa de alinhar também. Também só tem 3 câmaras, não tem assim. E também não sou só programador, também sou responsável por organizar aqui as atividades do mês que nós temos na empresa e que é sempre algo que eu acabo por valorizar, porque acaba por tirar um pouco da atenção da equipa e tudo mais. Verdade, E ao fim do Jorge. mês calha sempre bem, é sempre uma coisa boa. Não, nós temos um nome fancy para isso, certo? Tu és o nosso Event Manager. Exatamente. Que é algo que não é fácil de arranjar no mercado. Porquê? Porque o Jorge genuinamente preocupa-se com nós fazermos um tour, fazer várias coisas divertidas. Sim, eu acho que é assim, não se consegue agradar a gregos e troianos, não é fácil. Mas eu tento, na medida, com base nas pessoas que nós temos e na personalidade de cada um, tento sempre encontrar atividades que se enquadrem ou que vá de agrado à maioria. Já sabe que não é uma tarefa fácil. Já posso começar com a polémica do podcast. Estamos. Já posso usar como polémica, agora eu só venho aqui para fazer confusão, como sempre. Podes deitar a lenha para a frente, já estou a ouvir. Que é a pessoa mais confusa quando tu estás a organizar as atividades, que é aquela pessoa que tu pensas sempre, papai, esta gaja Olha, vai-me arranjar confusão na atividade sempre. Eu Não sei vai que gostar. Isso é quem é. sim. Eu sei que uma das primeiras Eu também sei. discussões relacionadas às atividades, Está a mudar. por acaso fui tu. E fui na atividade do paintball. Fui na atividade do a nossa paintball. equipa ganhou. A nossa Fui na equipa questão ganhou. de quando eu tentei elaborar as equipas. Eu achava que estava a fazer uma coisa útil, mas não. Eu só estava ali a deitar ainda mais lenha, estava acontecendo um incêndio e eu não me estava a perceber. Resumindo, a culpa minha, estás a dizer que eu sou o mais confuso nas atividades. Não, eu acho que há várias pessoas. Se calhar eu acho. dizes, se calhar Acho. verbalizamos, Jorge. Se Há calhar pessoas é a mais altura de complicadas do que admitir outras, que o mas Sim, é Jorge- só- mas realmente eu tenho que te agradecer que este ano foi um ano complicado para mim e tu vais sempre a estudar as atividades por minha causa. Então não posso reclamar, não é? Apesar de metade eu ter rejeitado foi Eu o acho que que ao longo foi. dos tempos até se conseguir fazer atividades bastante engraçadas. Eu acho que isso é uma Regra geral, sim. Depois da parte quando dei 1 minuto de karting bati e nem fiz a atividade. Mas se calhar falamos disso. Jorge, queres ser tu a descrever ou descrever? Queres escrever? Eu preferia não falar sobre isso. Então eu falo. Eu aqui à frente, eu que Então. levei a pancada. Antes de falar coisas sérias, há aqui um campeão, que não vamos dizer o nome, mas está sentado ali, e não é o Jorge. E basicamente o que é que acontece? Quero começar, vamos. E então ele estava num kart e na primeira curva do kart. Não foi na primeira. Foi na primeira volta. Fiz Não, uma foi volta, na primeira fiz uma curva. volta. Foi na primeira. Não foi. A primeira curva quem dispersou-se foi o Eu Jorge. sei Foi o logo. Jorge na na primeira primeira É verdade, curva. começou a acelerar a descer. Mas entretanto, fomos andando e o que aconteceu foi, eu, como minimamente bom piloto de kart, eu fiz a curva com alguma segurança por dentro. O que aconteceu? Houve uma alma que veio por trás com a vontade toda. Não há curva, não havia nada.
Ele aproveitou uma carta para amortecer a velocidade dele e para ele fazer a curva. Eu dei meia volta, fiquei virado para trás. E ele seguia a sua corrida. E está tudo bem. Pois foi. E além disso, nunca lhe deixava ultrapassar, metia-me a meio. Eventualmente deixei-lhe passar, pá, mas foi o que é. Mas, Bem, não mas estava a estamos falar, aqui- mas isso não foi o despecho. O despecho isto foi na corrida. Não, ou seja, exato. nos treinos, o que aconteceu foi que na primeira volta eu comecei a ultrapassar toda a gente e a pensar que aquilo era demasiado fácil. Ou seja, cheguei à primeira curva e Espera, foi um desastre. se quiseres, estás à vontade para explicar como é que estavas a ultrapassar toda a gente, mas ainda não tínhamos chegado à primeira curva. Não, na primeira curva da primeira volta. Ou seja, o que aconteceu? Ou seja, saímos com os karts para a pista e começámos. E aquilo tu começas a meio, quando passas a linha da meta, que fica metade do outro lado da pista, eu passei e foi nessa altura que eu comecei a passar por toda a gente com velocidade, o pessoal ainda estava a experimentar e eu, esta boa da Eu fácil. não percebo como é que tu passaste toda a gente. Quando digo Tipo, passar toda a gente, não foi toda a Os gente. outros não foram às boxes, não foram lá. Não, então não começamos todos. Como começamos todos nas boxes? Então, eu estou a falar, foi no primeiro, quando começou, saímos das boxes, certo? Não foi na corrida. Eu não estou a falar da corrida. Ok. Tu basicamente foi a primeira curva. Não foi. Foi. Tá bem, mas não nos vamos perder Não, nos não carros. vamos, já estamos a perder do O assunto do podcast não são os carros. Exatamente. Por isso vamos seguir Era para a as frente. atividades, não era? Caminha para a frente. Sim, se calhar falamos das atividades. Não, se calhar não. Passamos à frente. Passamos àquele assunto em que, Jorge, trabalhas connosco há quanto tempo? Eu neste momento, depois de ti e depois do Baltazar, que são os dois patrões, eu sou o elemento mais velho nesta equipe. Não sei se isto é bom ou se é mau. Espera, mais velho, Há o lado mais bom e o velho. lado mau. E és o mais velho, mais velho. Oh, magia! Só porque temos uma televisão que roda. A televisão rodou agora. Mas já lá vamos. Tu és o elemento mais velho com o maior tempo na empresa, que é diferente de ser o elemento mais velho. Sim, exatamente. Sim. E esse é o Eu Gilberto. falei mal, não sou o mais Quer dizer, velho. agora de já não é, idade. mas durante Mais muito tempo. velho a nível de tempo que já estou cá na empresa. Exatamente. E Gil, e tu, diz-nos, da tua sabedoria dos teus altos 36 anos, não sei se podíamos revelar a tua idade, o que é que tu, há quanto tempo estás connosco? Eu estou ou seja, eu entrei o Jorge em janeiro e eu em março. Ok. Ou seja, Por já acaso estou aqui. há um facto curioso, quando ele chegou lá à empresa, eu estava lá programado, como é a rotina diária, vejo ele entrar, com os seus óculos e esta personalidade, esta aparência, e pensei, bem, Parecia nada mais Chegou. magro agora. chegou aqui o rei da programação, o crânio da equipa, o autêntico nerd. Pensei, bem, China ia dar que ia. Eu olhava para o Baltazar como o topo e eu estava logo a seguir do Baltazar. Pensei, agora é o Baltazar o topo e agora tem o Giro. E a seguir sou eu. Mas afinal, fiquei E qual foi a completamente tua enganado. surpresa quando descobriste que o gajo é o rei do Excel? Fui surpreendido, fiquei surpreendido. Agradavelmente? Sim, Pai, não sei. Eu acho que cada pessoa tem a sua função. Ok. Eu acho que não é por ser o gajo do Excel que vai perder valor. Pá, é um entendido no Excel, é um entendido. É essencial para as contas da Pois empresa. é, exatamente. Gil, e tu, qual foi a reação? Não é só tipo no Excel, E é vamos bom- aturar todos os dias. É bom também. que ele faça as contas bem, porque ao fim do mês eu quero receber uma salário. Aí Fico faz bem claro. E tens de fazer isso muito Sim, e até porque estamos a falar aqui do recurso mais complicado desta empresa para marcar férias, ou seja, além da parte financeira dos recursos humanos. É Temos aqui a pessoa mais Eu complicada admito, de. Nessa situação eu sou mesmo bastante complicado. Sou a pessoa Só mais- nessa, Jorge. Não, o gajo outras. são os dois confusos aqui. É Pois verdade. é, mas nas férias eu vou horrível mesmo. Por acaso, o episódio podia se chamar Os Confusos. Os confusos. E assim a gente já E, tem e então eu e o Jorge não estávamos Mas aqui, qual é não a outra era? complicação para além das férias? Tu falaste de uma maneira como se fosse mais complicações. Queres entrar por aí já? Posso revelar? Posso revelar? Podes revelar já. Então, imagina, pá, um cenário em que nós temos, por exemplo, tirar uma foto de equipa, nós temos de fazer uma coisa em que vem o mídia associado. E a seguir a Ana diz assim, pessoal, amanhã nós temos de tirar foto de equipa, ou temos... O Jorge fica, mas podiam ter avisado com mais antecedência, não sei o quê. Porque tem de ser. Porquê? Porque eu penso- o Jorge é todo um... Porque eu penso na imagem da equipa. A imagem que é Eu penso, essencial. a imagem que tem que ser passada lá para fora, para os mídias, para o panorama internacional, tem que ser da melhor imagem possível. Obrigado, Jorge. Logo, Não só essa concordo, como preocupação. vamos ao ponto central deste podcast. A barba do Jorge. Essa barba, do Jorge, sim, essa sim, barba sim. não se faz sozinha, se não vê se calhar. É verdade, é verdade. Olha, mas eu por acaso também vim para o podcast sem a barba melhor. Fui eu Não, até não, para não. Mas na bata deu, mas ao menos eu tentei, estás a ver aqui liberar.
Para algum Sim, contexto daqueles que nos estão a ouvir, o Jorge tem uma barba que é a referência de qualquer barba. Não só está distribuída de forma uniforme, como entre a empresa é provavelmente do top 3 de coisas relevantes que nós temos. O mais engraçado é que antigamente, com os meus 20 anos, se calhar não dava tanta importância à barba. Mas já sabe, ao longo dos anos... Também com 10 anos. Ao longo dos anos a pessoa está trabalhando a sua melhor versão. E o gosto pela barba a seguir foi vindo, aos poucos. Isso é muito sincero. A verdade é que eu tenho inveja, acho que Cacarão tem inveja da barba da É gente. uma excelente. Toda a gente queria ter a barba. É um dos segredos mais bem guardados. Só que não, só que a gente mostra todo o toda a maníaco e gente, tudo bem. A gente fala na barba do Jorge. Jorge não, Gil, além da barba do Jorge, o que é que gostas mais no Jorge? O que é que dizia os olhos do Jorge? Eu gosto do Jorge quando está noutra sala e eu estou nesta, na nossa sala. Isto é giro, porque a dinâmica é nós termos duas salas diferentes e basicamente a equipa de IT, onde o Jorge está incluído, e a Ana mostrou-me qualquer coisa, mas esqueceu-se que eu tenho miopia. Logo, eu não consigo ler absolutamente nada daquela. É preciso realçar o facto que estamos a ouvir que a Ana está do outro lado, está nos Sim, bastidores. a Ana está nos bastidores. Acho que era mais fácil mandar as mensagens. Ok. E então eu perdi-me a meia. Mas espera, então estávamos aqui... Não, estávamos a Espera que o dividir Gil dissesse duas qualquer salas. coisa. Exato, e Já a equipa estamos em de duas salas. IT, ou seja, a sim, equipa de programação está numa sala diferente do que vamos chamar o quê? Os restos. O CEO está noutra sala, o financeiro está noutra sala, a equipa de vendas, o designer e de marketing. Portanto, estamos todos juntos numa sala e o pessoal da IT quer a sua exclusividade e quer fazer as suas festas normais lá naquela sala. Por isso é que eles estão separados. Mas tem corrido bem. Por acaso, eu até gosto, especialmente quando o Baltazar e o Miguel vão de férias ou de viagem. E eu fico com a sala só para mim, E tu é ficas com espetacular. aquilo só para ti, não é? Espetacular. Também eu, a única fase agora que eles estão sozinhos, Não, podem estar, pode estar à vontade de comer, como podemos ver aqui com os snacks normais, que ele está sempre a comer, ou pode estar à Sim, vontade quando não acho tem que- alguém para lhe estar sempre a chatear com ele, tipo, não como a gente a sala. É sempre Tipo, já está o importante- cheiro à laranja. É sempre importante termos snacks em cima da mesa, uma frutinha, a parte saudável. Por isso assim, Gil, podemos comer no escritório, Gil? Claro que não. Eu não deixo ninguém comer no escritório. Jorge, podemos comer no escritório, Jorge? É assim, num cenário ideal, dependendo do que se come, convém ir à parte de fora comer. Ok. É uma questão de respeito e de boa etiqueta. Mas há exceções a isso. Sim, há exceções. As exceções dele foi quando estava a comer e pegava com olha. todos, mas houve alguém que em vez de estar a comer a sua fruta começou a almoçar no escritório e aí eu só já, pá, se calhar então também eu não devia comer aqui dentro. Não, há exceções Ai. e eu sou a exceção. Aliás, Não estás no passado. Já agora vais por acaso estou com muita fome, se não se Alimenta-te, Jorge. A gente quer o melhor para ti. Para continuarmos as duas na conversa, não é? Não, até é porreiro, porque o Jorge come como um leão. Factualmente, ele várias come vezes. imenso e consegue estar assim. Qual é o segredo, Jorge? A sério Pá. que não vais falar? Bem, vou passar para Vamos mudar passar. Pá, é muito. Olha, uma das atividades que o Jorge organiza é o Amigo Secreto. E então, no Amigo Secreto nós temos a oportunidade de tirar à sorte um dos nossos colegas. À sorte. À sorte, a menos que eu sorte. descubra agora que tenha sido. À sorte. E daí, O ano nós passado foi um temos- azar, calhou-me o Gil. O que é que ofereceste a Gil? Por acaso foi engraçado, porque eu fiz aqui uma brincadeira, aliás, duas brincadeiras. Do desodorizante. Gil, Primeiro- se calhar contavas primeiro tu a do desodorizante para dar contexto à do Jorge. Não há muito a contar dos outros anos, ainda ninguém tem puta que revelar o meu segredo. Então, uma vez estava numa conversa tão chata e queria ir embora para casa. E estavam a falar e eu interrompi e eles disse, tipo, agarrei numa nassaceira, que é da Old Spice, e disse, a meio de uma conversa, vou da rama, Old Spice. Tipo, a nassaceira mesmo fez Old Spice. E tipo, toda a gente que olhar para mim, tipo, o que é que estás a dizer? E eu agarrei-me e fui embora para a fisioterapia. Mas eu acho que o que aconteceu melhor nisto foi o Gil normalmente nunca tem piada. Nós já assumimos, o Gil vai dizer qualquer coisa e não há piada. E da forma como ele disse, efetivamente conseguiu que, de regime excepcional, ter piada. E isso é que é estranho. Então é isso, e eu com base nisso, e voltando ao assunto de aprender do amigo secreto, eu peguei nessa piada e simulei que ia lhe oferecer um pack de Old Spice, um pack bom, com várias variedades de cherries, alta fragrância, tudo premium, para lhe dar. E depois numa segunda prenda também foi uma brincadeira, porque
fingi que ia lhe oferecer uma camisa, que foi a mesma prenda que ele recebeu durante 2 anos consecutivos. E eu sabia que ele não ia gostar. Por acaso não estás Desde sempre, desde o Amigo Secreto. Sim, eu agora sou, era isso. Agora, eu, como antes eu considerava um programador de excelência, eu agora mudei a mochila. Então, E a verdadeira prenda foi o quê? O tabuleiro do treinador de futebol. Que ainda não jogamos. Que ainda não E ainda jogaram. está para ser estreado, Mal o posso que é esperar. muito Aquela mau. atividade que a gente tem à sexta-feira, que é espetacular. que Todas as todas sextas as nunca sextas-feiras falhamos. reunimos para beber. Sim, essencialmente nós temos uma premissa que é todas as sextas, porque uma startup não é uma empresa normal, temos de ter a questão de família, estarmos sempre juntos, criar união e passar muito tempo de forma informal. E o que é que acontece? Nunca mais nos reunimos. E agora que nas falas, últimas a questão da sextas. startup é um ponto importante. Tu tocaste aí num ponto que eu acho fulcral, na medida em que não somos uma empresa normal, somos uma startup. Isso é desafiante na medida em que eu no meu dia-a-dia deparo-me com, às vezes, vários desafios. Ou seja, as minhas competências não têm que ser só ligadas à programação. Por exemplo, neste podcast eu encarrego-me de montar tudo, ou seja, há aqui várias vertentes e aparecem às vezes vários problemas que a pessoa, ou seja, tem que haver às vezes uma determinada versatilidade para conseguirmos abordar os desafios que vão, que às vezes surgem. E não estamos preparados, nem estamos a contar, porque numa startup é mesmo assim. E acontece com muita frequência. Como é que é lá em casa quando tu dizes, mãe, vou trabalhar numa startup que a FUTEAR trabalha com realidade aumentada e realidade virtual e cria estádios para o pessoal? Eu acho que a premissa lá em casa, primeiro, é nós termos o nosso trabalho. E obviamente que devemos de ser ambiciosos e procurarmos aquilo que é o melhor para nós. Mas achas que os E teus essa é a pais premissa preferiam, que vem de casa. os teus pais, ou no geral, preferiam que fosse uma empresa mais convencional, uma multinacional, uma cena assim? Não, eles não, lá em casa eles não se preocupam com esse aspecto. Isso então é fixe. Gil, e tu? Como é que é dizer lá em casa? Eu trabalho numa startup. É diferente. Ou seja, não é o... Há sempre aquela preocupação de uma startup, porque algo que nós temos sempre em mente que é uma coisa há 10 anos, ou seja, um projeto há 10 anos. Normalmente ao fim de 10 anos a maioria já faliu, ou seja, então é sempre um desafio, na a parte financeira é sempre mais complicado, mas também eu tento falar pouco e também do projeto. Por acaso, acho que a parte interessante é a startup tem tanto distante como de problemático, que é, como o Jorge estava a dizer, tu tens de ser tudo, a certa altura tu tens de ser um bombeiro que tem de apagar os fogos todos, e se a gente precisa de um especialista em design, lá temos nós de ser os próprios especialistas em design. Eu acho que numa empresa normal, termos alguém da programação que seja um excelente programador, mas não saiba fazer mais nada, eu acho que eles aí é uma vantagem para eles. Mas no nosso caso, no caso de uma startup, é bom termos alguém que programa, mas também que saiba ir a vários lados. Ou seja, ser alguém que possa acudir em várias perspectivas. Achas que esta versatilidade está mais associada à startup? Exato, mas a versatilidade tem um aspecto mau, que é implica com que tu provavelmente não sejas muito bom naquilo, mas vais ser bom em várias coisas. Ou seja, que me leva à questão de a gente estar a gravar um podcast em vez de estares a programar. Não podemos ter tudo. Às vezes não podemos ter. Não, eu acho que o problema que tu tens é quando tu estás focado nas tuas leads diárias, como tens um objetivo esta semana para fazer, e depois te paras com coisas, situações na empresa que preciso fazer isto, quem é que vai fazer isto? Quem é que melhor adequa-se àquela função? E às vezes tem que ser o programador, que é, por exemplo, a gente somos uma startup de futebol, ou seja, tu como programador, a maioria vai olhar para isto, o gajo não deve gostar de futebol, e tu até gostas, e eu vou ao outro lado da sala, ou David, estamos a ter uma ideia de algo para a empresa, ou como é que funciona alguma coisa, vamos recorrer a ti, e estamos a falar sobre isso, ou seja, tu já tiras o teu foco, começas a falar sobre aquele assunto, ou seja, estamos aqui e como falamos nisto, falamos com toda a gente, ou seja, nós também temos esse problema, que às vezes não estamos tão focados nas nossas tarefas porque há tanta coisa para fazer. E depois há uma... faz parte, E depois há uma outra grande vantagem, que ainda vamos tocar e é o assunto que vamos seguir conversa, que é outra grande vantagem é as viagens que volta e meia temos e que felizmente eu já fiz uma ida ao Web Summit,
uma ao Foste o Web Summit e mais. ao Thinking Football. Thinking Football Summit no Porto. E são sempre experiências enriquecedoras. e Em condições normais, agora- um programador não vai aos eventos. Exatamente. Não há de ser. Até os todos têm ido. O Miguel, por exemplo, foi ao. Sim, foi normalmente aos Açores. introduzir- Mas Em felizmente contextos. também temos essa vantagem e a viagem, essas duas viagens, são coisas pelas quais eu gostaste, tenho Jorge? estado agradecido, porque só o facto de viajar já são sempre experiências que te ajudam a crescer enquanto pessoa e também a nível de experiência é tudo muito bom, tanto na parte profissional como na parte pessoal. Porque, por exemplo, o Thinking Football, Bora falar do Thinking Football. No Thinking Football Summit, que é provavelmente o maior evento de desporto em Portugal, junto à tecnologia, tem uma série de conferências e nós temos a hipótese de expor os nossos produtos. No nosso caso, nós fomos convidados pela Liga para estar lá presente e nós estávamos, era eu, o Gil, o Jorge e mais e o Baltazar. E estávamos lá a mostrar o que a Futear fazia numa banquinha muito pequena, provavelmente mais pequeno que este Sim. stand. Até porque na altura que nós fomos o evento, e eu aqui relembrando, eu sou o gajo fixe da memória. Fiquem já. Nós tínhamos a empresa, ou seja, um mês de atividade. Ou seja, quando Isso nós foi que fomos- foi em novembro de 2022. 2022, exato. Tínhamos um mês de atividade de empresa quando nós fizemos a primeira viagem. O que é que a gente trouxe do Thinking Football Summit, que foi a primeira edição? Eu não trouxe muito porque eu fui a pessoa que tinha um casamento, havia um casamento, ou seja, fui um dia de... Os meus péssimos, Gil. E tu, Gil? Eu já não me recordo do que eu trouxe. Mas Olha, eu lembro-me trouxe, do trouxe boas memórias dessa viagem. Trouxe um contacto. Trouxe um belo contato, Jorge, se quiseres falar, podemos Eu acho falar. que eu trouxe lá um contacto, mas vamos falar disso na próxima. Era a vizinha da frente. É a vizinha da frente, trouxe um contacto. Não, mas eu trago Sim, boas. porque a seguir, em é vez de bem- estar a vender o nosso produto, o Jorge estava a vender Está a vender a barba. Era a barba. o produto para a barba O produto para a barba, interessante. à rapariga Aliás, eu também lembro. da startup da frente. Eu até me lembro que eu estava-lhe a explicar a fotear no telemóvel e ela estava espantada para a barba. E eu até disse assim: ouve, olha para o telemóvel, não tinha Então, barba. fica assim. Está brincando. Isso é realidade aumentada. Não, Não, isso é uma barba de realidade. Não, mas eu trago boas memórias nesse evento. Desse evento. Porque para já eu gosto de estar ligado ao ecossistema do futebol. Eu sou grande consumista de futebol e estar no meio daquela elite a nível nacional, grandes personalidades ligadas ao futebol, ligado àquela tecnologia toda, tudo orientada para o futebol, é sempre uma grande experiência. E nós estarmos lá também é fixe. Ou seja, tinha ali que 10 empresas. Tinha 10 startups. Agora, obviamente que a nível profissional e contactos não se pode comparar com o Web Summit, obviamente. O Web Summit é muito maior. Mas eu lembro Também a da gente, abrangência é bem maior. Tem tantas indústrias. a gente complicado. nesse primeiro Thinking Football ainda fizemos alguns contactos na área do desporto e também começamos a perceber também como é que funcionava. Até falamos com um grande jogador do Benfica. É jogador do Benfica. Foi o Arthur Moraes, o guarda-redes, vice-force na altura, também foi do Brasil, da Arenabo. E tivemos não só bons contactos, como depois criaram-se relações a partir daí. Sim. Ou seja, é importante nós estarmos presentes nestes eventos. Sim, até também, falando até no evento, até foi numa altura um pouco mais trabalhosa para a gente ver um esforço. Quando é que não? Também, mas foi no dia, ou seja, o evento começou vocês vieram na segunda-feira, porque o evento foi até sábado, e no domingo começou o Mundial. Foi a primeira também vez que nós lançamos... Já mostramos a Sim, já mostramos a futear no Mundial, porque eu lembro da gente fazer o Mundial. nossa Por isso até eu vi mais cedo, até vi no domingo. Vocês vieram na segunda, até vi no domingo. a nossa primeira versão da Futear. Da futear foi no Mundial. Ou seja, o Mundial de 2022, que foi em Estávamos novembro. em 2022. Estava em novembro. exatamente. Foi o Mundial do Qatar, já parece que há tanto Parece que tempo. foi ontem. Não, parece que isso tudo foi ontem. Mas entretanto já se passou 2 anos. Então, já fizemos o Mundial, já fizemos um Europeu e vamos a caminho do Mundial 2026 na América. Entre outras coisas. Sim, entre outras coisas, mas na América vamos estar de certeza. Se calhar ainda vamos estar lá a ver a final. Quando vocês estão num evento que tem de estar por trabalho, vocês sentem a pressão do trabalho ou sentem que estão mais relaxados?
É assim, a gente sente que estamos mais à vontade. A E gente, o que é isto? Razão. Jorge, só mesmo para dar contexto aos nossos telespectadores ou para quem está a ouvir, o que é isto? De repente, nós tínhamos a hipótese de ter um presépio no nosso escritório, mas só que tínhamos aquela questão de não ter espaço. Então o Baltazar arranjou um presépio muito pequeno e o Baltazar, atenção, é o nosso co-founder. E o que é que implica? Ele liga muito ao Natal, não fosse ele também um reinado. E então ele notou claramente que nós não tínhamos uma estrela associada ao presépio. Então o que é que nós fizemos? Criamos isto, uma aplicação em que é só uma estrela. A função desta aplicação é ser uma estrela e depois tem um aleatório de músicas. Então nós estamos no escritório e volta e meia aparece isto. Aparece músicas aleatórias. Fun fact sobre isto é, nós temos um aleatório de 45 minutos, de 15 a 45 minutos para tocar estas músicas. E nós passamos isto de uma imagem, de uma pasta de downloads onde tínhamos isto. Então, na altura que fizemos esta aplicação, nós tínhamos também o Despacito como uma das músicas MP3 a meio. Então, de forma aleatória, tanto podemos levar com músicas de Natal como podemos levar com Despacito, não tem nada a ver com o Natal. Portanto, se esse aleatório tocar aqui, já sabem porquê. Já agora, é alusivo ao Natal, porque nós estamos a gravar antes do Natal, mas temos de fingir que isto é depois do Natal, pessoal, ok? Então amanhã vou-me embora daqui, vou viajar. Exato. Amanhã vou Nós viajar. temos também isto. Uma rena acabando no rabo. É tudo o que posso dizer e não tenho nada de bom para dizer sobre isto. Peço desculpa a todos os que estão a olhar para isto, mas ela é tipo uma rena e tipo faz twerk. Pronto, falando de Mas outras voltando ao coisas. assunto, tu estavas a perguntar se para nós sentimos a mesma pressão que sentimos no ambiente de escritório quando estamos em viagens. ou em Pode eventos. ser. Falemos sobre isso. Pá, obviamente que não há tanta pressão, mas a pressão vai aumentando aos poucos à medida que as pessoas vão se aproximando da gente. E o momento, por acaso, o momento que eu senti mais pressão foi numa das vezes que eu tive que apresentar o nosso produto e veio um asiático, mas o asiático veio com uma tradutora. E aquilo foi só estranho, porque eu tinha que apresentar o produto para a tradutora traduzia lá para chinês ou japonês, eu não sei, e depois eu só me guiava pelas reações do homem, o que era um pouco estranho, mas foi uma das apresentações mais nervosas que alguma vez tive. Até porque tu só tinhas o feedback com um pedaço de atraso, porque tu esperavas que ela Exato. traduzisse. e Exatamente. Ok. Por acaso também já tive isso, mas não correu muito bem. Porque eu marquei reunião com uma pessoa muito importante de uma grande empresa do Japão e acontece que eu sou uma pessoa que não é muito pontual e então tinha marcado para as 10 horas, 10:00, e eu, enquanto madeirense português, cheguei ligeiramente atrasado. Então já estava a contar que ia de chegar tipo 10:06, 10:07, e recebo mensagem no LinkedIn que tinha com o rapaz a dizer: peço desculpa pelo atraso, vou chegar apenas às 10:01. Ou seja, ele estava a contar o atraso de 1 minuto e eu estava completamente à vontade com os meus quase 10 minutos de atraso. Baixa, como sempre, fui eu que tive que falar com ele. Por acaso foi isso foi no outro evento que nós tivemos. Eu fui eu que acabei de falar com você. Isso já acontece também muitas Isso, vezes. nós já estamos habituados a isso. Sim. Para É qualquer nível de coisa, evento, já estamos sim. a contar com o teu atraso. Como atraso? Aliás, normalmente, nós para ti, imagina, se eu digo que às 10:30 para o Gílio, para ti já te digo às 10. E assim com o delay, E mesmo assim já chego pode mais ficar tarde. mais ou menos certo. Chego mais tarde. É verdade. Mas sabem que ainda faço por mal? É tipo, psicologicamente, eu olho para as horas e digo: dá tempo, e a seguir já vou atrasar, já não há hipótese. E a seguir para estacionar, e a seguir para sair, e há sempre atrasos. E a seguir que encontras alguém pelo caminho, pronto. É quase garantido que eu chego tarde. Faz parte do processo. Mas quanto ao desafio de estarmos numa coisa, para mim é um pouco desafiante, que eu não gosto, ou seja, é algo que não é natural para mim. Estar a apresentar o produto, a falar não é alguma coisa que eu gosto. Mas tu és financeiro. Eu não sei, mas gosto da experiência sempre de fora, porque
Acho que não saem a cara muda quando tu. Espera, mas em defesa do Gil, o Gil hoje não tem nada a ver com o Gil que entrou na empresa. Eu acho que ninguém é. Tu não, tens uma barba melhor ainda. Obrigado. Mas uma pessoa como o Gil, eu acho que ele está muito mais extrovertido. Eu posso dar um exemplo muito prático que eu sei, que era, o Gil antes, quando entrava, nós tínhamos que resolver um problema, o Gil primeiro ia à internet e depois tentava ver um e-mail e depois escrevia um e-mail e depois enviava e depois ficava bué tempo à espera. O Gil hoje pega no telefone e liga diretamente para lá e resolve as coisas. Ou se ele não conhece, ele vai arranjar alguém que conheça que possa desbloquear a situação. Este Gil não existia há 2 anos. Sim, mas isso também era tipo a confiança. Mas é isso, então processo, startup mas de confiança. Sim, não da confiança, mas também foi numa fase mais complicada. Nós todos temos fases complicadas da vida. Claro que sim. E daí também fui mais por essa parte, mas sim, a startup aprende-te uma coisa, que é ganhar confiança em fazer tudo. Ou seja, ninguém vai fazer por ti, tu não vais encontrar na internet nada que se assemelhe ao que tu estás a fazer, porque o que tu estás a fazer é disruptivo, não existe. Se não existe, como é que tu vais encontrar um plano financeiro para uma empresa? Como é que tu vais resolver um problema que é, deixa-me procurar igual ao que é a Sonai, ou não existe. Ou seja, então vai ser tudo um desafio, então tu também tens que ganhar confiança em fazer as coisas. Tu gostas disso? Ou preferiste ter um tutorial na internet? Assim, o primeiro trabalho que eu tive, eu trabalhar num grupo grande, tipo, era muito bom, que era tudo mecânico, tipo, era bom naquilo. Era melhor do que os outros, que era sempre igual e eu estava sempre Ou seja, eu conseguia me concentrar durante muitas horas. Epá, aqui ia tudo muito mais... Primeiro, acho que é preciso enquadrar que isto é tudo muito mais leve. Tipo, aquela cena como tu tens os amigos fixes, estás a ver? Então estás sempre com os amigos fixes. Está tudo muito mais calmo. Quantos podcasts fizeste lá na outra empresa? Na outra fiz 20 podcasts sozinho a dizer quando é que vou me despedir, quando é que vou me despedir. Não, é tudo... Se calhar apresentei de elogio tu a seres muito social e estás a trabalhar as tuas social skills. Sim, eu estou a trabalhar, parece mais divertido. Mas aqui sim, aqui tu tens muito mais dinâmico e depois aqui tu paras e falamos todos. E parece que é tudo muito mais calmo, mas depois também quando tens de trabalhar a 7 trabalhos, mas aqui também estás exposto, ou seja, como tens muito tempo também para estar distraído e para falar e às vezes anuviado do trabalho, faz com que também aqui tu trabalhes muito mais horas, ou seja, estejas exposto a isso. Jorge, qual é o teu dia normal de trabalho? Como é que é? Fala ao pessoal é todo ao contrário do meu. Dia normal, como assim? Tu entras tipo quê? 10 horas? 11. E a que horas estás? Mas também isso tem a ver com a questão do ginásio seguido. Como eu não gosto de ir ao ginásio, ir a um ginásio às 6, 7 horas, é um atentado porque aquilo está cheio de imensa gente. Então, eu prefiro adiar a entrada no trabalho e assim já quando saio do trabalho vou direitinho para o ginásio. Daí a entrada às 11. Que é boa tarde. Sim, em relação ao Gil. Sim, o Gil entra tipo às 8. É bastante tarde. Tipo 7h30, estou aqui. Em relação a vocês os dois, é bastante tarde. Tipo, às vezes roda entre as 7 e as 9, mas normalmente é sempre 7h30. Eu estou aqui e tento ascender até às 5h30. Mas lembro-me de que quando estava a estagiar, eu entrava às 9, mas também não tinha confiança. Quer dizer, ganha-se confiança. Eu tenho confiança com os recursos humanos, agora chega sempre tarde. Como é que é para ti, por exemplo, eu na parte, mas às vezes eu lidar com vocês, nos recursos humanos, como é que é a questão de tipo, tu lidares tipo, diariamente ou ter um horário de segunda a sexta-feira, tipo, da tua vida mais pessoal, tu tens que fazer alguma gestão de alguma coisa, tipo, quão complicado é isso? Mas depois atenção, há dias específicos que eu acabo por entrar mais cedo, porque lá está, a parte do fim do dia dá-me jeito. Ou seja, a regra das 11 horas, embora seja a maioria dos dias, às vezes há sempre exceções, porque também é uma questão da vida pessoal. Mas tu também, eu tenho a sorte que ele começou a primeira empresa que ele começou a trabalhar, ficou connosco, agora está connosco. Ou seja, mas para ti, se calhar a pergunta não é tão adequada, e tu também para ti, porque tu és um empreendedor que guarda isso para os próximos podcasts. Tem que guardar para os próximos. Aparecer mais algumas vezes. Quer perguntar que há a diferença entre gerir o tempo do que ao trabalhar noutra empresa, como é que conseguiam gerir o tempo e como é que gerem aqui. Essa questão não se vai Isso aplica que ele sempre
teve um patrão fixe. Ele não sempre é, teve um Jorge? patrão fixe. Olha, não me posso queixar. Pronto, já não é preciso alterar o salário dele. Já podes processar. Podes Podes processar. abraçar. Falta 3, não, supostamente Podes falta 3 abraçar. dias quando isto sair. É isso. Olha, e 3 dias dizes- não, é mais tempo. Não, então é o 26, é tipo numa quarta ou quinta, 29, 30, já está processado, já estão a receber. Sim, O patrão já, é sempre fixe que o patrão sim, paga sim, sempre sim, antes. claro, sim. 30 é na segunda-feira, sempre que a gente Certo, tem sim. uma. Por acaso é verdade. É verdade, dia 30 é uma segunda. A gente segue isso religiosamente. É cedo, por acaso. Mas Não há, é não há, isso. não há Então, razões de caixa até hoje. Isto após este tempo todo, só podemos concluir que evoluímos bastante e ter que apresentar o produto, por ser uma situação que gera algum desconforto, tu tentas encontrar sempre mecanismos e para que tu consigas apresentar o produto e causes boa impressão. Deixa E eu nós pegar aqui conseguimos isso tudo. E isso faz-nos crescer. Eu posso fazer na calma. É pá, o David pede uma retrospectiva a Gil e Jorge sobre a futeada desde o início. Vocês já quase que já falaram Sim, sobre isso, acho não? que Acho que já foi falamos falado bastante. quase tudo. O que é que, por exemplo, aqui diz assim: David questiona sobre as prendas de Natal de amigo secreto mais estranhas. Fala. Pá, a gente já falou um pouco sobre isso. Sim, mas a mais Brincadeira. estranha, a mais estranha foi, não tenho problema em dizer, 2 anos seguidos, ou seja, quando eu entrei na empresa e tivemos aqui a ideia de fazer o amigo secreto, recebi sempre camisas, ou seja, isso é um pedaço estranho. Já sabes, tu és o mais formal da empresa. Normalmente tu és o gajo que. Isso também é verdade. Não, Já foi mais formal, mas ele agora está na olha, fase agora rebelde. eu Como é que ele vai para um fase- podcast? eu estou na fase Vem para um rebelde podcast. da Eu também não vi empresa. muito formal, também não Sim, posso sim, mas eu falar. agora A sou, Ana eu disse sou- para vermos what the bonitos hoje. eu sou o rebelde da empresa agora, tipo, Tu és bué da rebelde. Fala-nos das tuas rebeldias, Gil. sou rebelde. Diz a coisa mais Agora, rebelde. agora, em vez de entrar às 7h30, entrar às 7h45. Porque Uau. ninguém vê, mas eu sou banda rebelde. E, pá, sim, sinto-me rebelde agora na empresa. Mantém isso, mantém isso. Tenho. Eu não sei como é que tu achas que isso é rebelde o suficiente, Gil, mas é. acredito que. Epá, eu tive este fim de semana para fazer as tarefas e não fiz todas, senti-me banda rebelde. É verdade, é verdade. Porque o Gil também tem isto. O Gil pensa que trabalha das 7h30 tipo às 5h30 durante os dias úteis, mas não. Ele sábado e domingo também vai para casa, coitado, de trabalhar e dá o corpo pela empresa. Mas isto Portanto, é Gil, aqui porque manifesta. não, isso manifestado de também forma. é porque nós temos, não é só as nossas funções, ou seja, a nossa equipa é pequena, nós temos os nossos recursos financeiros limitados, então temos que trabalhar mais um pouco, mas também há assim, nós todos estamos agora no segundo episódio, quando a gente fizer o episódio número 100, vamos fazer este episódio nas Bahamas. Algo assim, Talvez do se a género. internet for boa. Se a internet for boa. Penso que sim, há de ser Há de boa. ser, Senão, tipo, vamos ter de investir Então, num são 10 hotspot. episódios por cada temporada, que normalmente um ano, 100 episódios daqui a 10 anos, somos todos nas Bahamas. Isso que é possível. Quando é que vamos ter os nossos convidados especiais, Ana? A Ana levantou o ombro, como quem não sabe. Sim, a Ana, ninguém está a ver a Mas Ana. ainda vamos ter A Ana é a aquela nossa rubrica. responsável. portanto. A Ana é tipo a nossa AI. Quer dizer, temos uma AI e A podemos fazer produção perguntas. não quer levantar o véu. Vão ter Não. que seguir atentamente Qual vai as redes meter o AI? sociais. Eu ia perguntar se, não, se Se eu era a a AI pessoa conhece a conhecida. futear. Sabe? Por acaso, É por que acaso, as espera. perguntas me conhecia a mim. Eu posso perguntar. Não, deixa estar. Olá, tu conheces a futear? Viram que eu tenho que falar robótica. Já te conheces, já fotear? Olá, tu conheces a futear? Sim, conheço. A Frutear é uma iniciativa em Portugal focada na promoção da fruticultura no norte do Mas há que eu ia falar agora sobre pés. promove no Frutear. Como pés. assim? Bem, a gente tem aqui uma frutinha. Pessoal, ela disse a frutear. Frutar, Incrível. ela não. Calma. Vou tentar mais uma vez, senão eu vou Olha, mas desistir. esconde isso na televisão, vê se as suas pesquisas estão a aparecer aí. O que era? Parece lenda. a lenda, a minha lenda. A lenda. A lenda A espanhola. lenda, A lenda vamos local. falar. Depois Jorge, é tu para- és é a para- lenda do campanário, não falamos sobre isso. Não sei, falamos. vocês atribuíram-me essa distinção. Não, és a Eu terceira não maior sei. lenda. Eu acho que isto está a passar muito rápido o podcast, temos que fazer Não sei porquê. parte 2, episódio 2, parte 2. Porquê que recebi essa? Olá, tu conheces a futear? A Frutear é uma iniciativa em Posso tentar Portugal. agora? Horrível, Vamos lá, horrível. eu meto agora em deixamos isso. espanhol e ele dá.
Eu posso perguntar, diz em espanhol? Sim, em espanhol. Não me parece. Não, mas eu quero que tu me expliques porque é que recebi a distinção de lenda de campanário. Para já, porque Gil explica. Porquê que foi essa história? A venda do campanário. Primeiro, Não porque és recordo. muito gajo do campanário. A segunda, porque és a venda do campanário, porque tu eras o Jorge Winaldo, o Jorge Bruno. Tinhas tantas coisas, Jorge, a gente chamou-te a venda do campanário. Enquanto cantava também. Não, vez essa foi, por ano. essa foi- Olha, mas tu cantas. tu Também cantas e desencanta. Não, encanta. Eu canto, Eu até o canto dia e de hoje- encanta. Até o dia de hoje não sei como é que foi cantado. Não consigo perceber. Até dezembro deste ano não percebo como é que eu Mas- subi 2 vezes o palco. A tua veia artística, não achas que... Foi complicado. A subida ao palco foi complicado. Sabes o que é que tu estás a subir as escadas e pensares assim, o que é que eu estou a fazer da minha vida? Foi literalmente isso. Mas se chegas lá, começas a muita cantar. pressão, não sei. Fica... Mas eu, Correu minimamente bem, mas eu saí de lá, atenção. Jorge Azevedo entrou como Jorge Azevedo e saí Isso como foi a Jorge primeira vez, Ascensão. foi há 3 anos. Sim, agora já és famoso, já não podes ser o Ascensão, É percebes? isso. É Mas isso. eu saí, entrou com um apelido mas- normal e saí como. Eu acho que o mais importante dessas experiências é correr minimamente bem e acabam por dar-te sempre valor. Jorge, tenho um amigo que dizia sempre: O gajo não do te Porto esqueças, foi na viagem ao Thinking Football, não esse te gajo disse qualquer esqueças, não coisa. te arrependas do que tu fazes, mas não Ele não sabia também. Bom, eu acho que sabes o que Ele dizia tantas vezes que nem ele sabia. eu não sei se o pessoal já deve estar farto de nos ouvir, mas acho que estamos a receber avisos da produção que está a acabar o tempo. O que é que tu achas? Estou muito silencioso. O que é que tu achas de mostrares aí o nosso produto? Então, vou Já- mostrar já- a frutear. Ainda temos tempo para Dá. mostrar a Dá. A frutear. produção 10. Produção deixa. Temos Olha, mas só antes de tu mostrar, quantos temas é que não falamos? Ou seja, o guião da Ana serviu. o guião da Ana, pá, serve como o guião da Ana, de ser um guião que guia para a gente. Quando acabarmos o eventualmente. podcast, vamos levar nas orelhas, Pega. certeza. Não sei o que é que tu queres dizer. Quero o telemóvel. É só para ver se estava bonito na foto só. Eu só vou pôr os Vision Pro. Mas resumindo, estás a gostar da experiência, Jorge, estar aqui? Ou seja, repetias? Não só repetia, como eu acho que vou. Vamos para o episódio 2, parte 2 desta conversa. Alguns aí mais para a frente, eu acho. Se calhar fazíamos uma segunda temporada, há tanto assunto ainda para falar. Se fosse para ficar o dia inteiro, já se sabe que ficava-se. Isso há sempre Isso é assuntos bom ou para falar. mal. E não sei se o pessoal ia gostar, se ia adorar. O que é que eu vou fazer, pessoal, agora? Vou usar os óculos e vou tentar fazer cast dos óculos para verem o que eu estou a ver. Então, neste tipo de coisas, vocês podem continuar a falar, porque o objetivo é, até porque eu ainda vou ter de sincronizar e idealmente o pessoal vê o que é que eu estou a ver, logo fará mais sentido. Se não, o avanço sem isto também não é muito dramático. O objetivo é mostrar ao pessoal, e daí a nossa rúbrica Ana, que eventualmente vamos ter, que é vamos deixar o pessoal experimentar estes dispositivos que não existem, pelo menos à venda em Portugal. São os Apple Vision Pro. Nós também temos os Meta Quest. Assim, de uma forma muito sucinta, o que existe neste preciso momento existe uma indústria de realidade virtual e realidade aumentada que ao fim do tempo tem vindo a se juntar-se e vai daí que os dispositivos que têm associado realidade virtual são cada vez dispositivos de realidade mista. O que é que isto significa? Basicamente, realidade virtual é quando nós estamos 360 graus de forma completamente imersiva num determinado ambiente. Idealmente vocês estavam a ver isto, ele não está a dar internet, mas também não é relevante. O que acontece é que com os óculos de realidade, neste caso de realidade mista, que são o caso destes da Apple ou dos próprios Meta Quest, que são os dispositivos do ex-Facebook Meta, nós conseguimos colocar elementos digitais na nossa realidade. O que é que isto significa? Basicamente, eu nestes óculos estou a ver este anfiteatro e o pessoal aqui, mas consigo interagir com elementos digitais. E com isso traz uma dinâmica em que nós conseguimos não só ver e interagir com este tipo de conteúdo, mas principalmente tornar esta pessoa parte central da experiência. Traduzindo, em vez de nós nos sentarmos na sala e termos um vídeo
e a um filme, e nós estamos a ver tipo Netflix e aquele conteúdo é igual para todos, com estes óculos nós podemos participar neste conteúdo, nós podemos fazer interações que passam, que podem que passam para nós ou que passam para experiências partilhadas, ou seja, não é preciso ser único e exclusivamente de forma a vivermos as experiências de forma solitária. Resumindo, acho que se calhar agora podes conseguir. Agora já consegui. Era não por computação mudar a tua password. É bom estas coisas acontecerem, que é para as pessoas perceberem que nada disto é preparado. não só não é preparado, como nós queremos tornar A Ana estava preocupada que eu metia a password do telemóvel do Wi-Fi dela. Depois é só mudar, passas de 1, 2, 3 para 3, 2, 1, 2, 3. E já está a dar. Jorge, só para te dizer que eu sou engenheiro, tu és engenheiro e o financeiro é que resolve o problema técnico. Como sempre. O que é que acontece? Na FUTEAR temos isto. E o que é isto, meus amigos? Isto é um jogo em que... Ana, conseguimos ver, certo? Ok. Neste preciso momento estamos a visualizar na nossa experiência o golo do Éder contra a França na final do Euro em 2016. O que eu posso fazer é não só interagir com este tipo de conteúdo, como posso garantir que este tipo de experiência possa ser dinâmica, como pertencer à experiência ou interagir de várias formas. Para interagir, eu não preciso de comandos, eu não preciso de fazer muita coisa, eu só preciso de olhar, ou seja, os meus olhos são basicamente o rato e o clique é este movimento. Depois, até fica giro que eu consigo me ver a mim próprio desta forma, repare. Olha lá. Olá, eu sou o David e estou nesta versão completamente gamificada. Mas, por exemplo, eu vou buscar um olho assim, outro olho assim. Ou seja, como podem ver, esta representação está muito aproximada do que será efetivamente o que nós fazemos. E é isto. Eu posso entrar numa reunião de Zoom, Teams, Google Meet, sendo isto. E ele até retrata bem as minhas mãos com todas estas câmaras. Outra das coisas que nós trazemos, e vou mostrar mais para a frente outras coisas, é esta versão, que é isto. O que é isto? A dinâmica que um evento acontece, vamos expor um vídeo, um filme, uma série, e é a mesma para todas, acaba por mudar. Mas acaba por mudar porque nós interagimos. Nesta experiência, eu consigo que os elementos, por exemplo, aqui neste anfiteatro onde nós estamos, vem uma borboleta de forma digital e vem até o meu dedo. Isto ficou épico, esta música. Mas, por exemplo, tem aqui uma borboleta e eu vou levantar a mão e ela vem bater até mim, como vocês podem ver. E neste caso faz com que esta experiência se torne muito mais interativa. A experiência vai continuar, mas o que acontece é que ela eventualmente vai embora. Mas a experiência é igual para toda a gente. A Ana, podem ver, está a rir. Porquê? Porque enquanto estava a mostrar isto, o telemóvel começou a... Falta um pouco pelo com a música do Natal do Presépio, outra vez, porque nós não tivemos de fazer a nossa própria estrela, especificamente para o Windows. O departamento financeiro e os recursos humanos já tiveram para os gajos que estavam a móvel, tipo, 20 vezes. Pessoal, outras cenas, para navegar é assim, eu posso literalmente ter várias janelas, eu posso efetivamente garantir que tenho todo este elemento para mim, e a verdadeira mais-valia de tudo isto é que a nível digital nós conseguimos garantir que toda esta infraestrutura, toda esta componente digital, esta aplicação especificamente que nós estamos a ver da FUTEAR, é uma das primeiras 100 associadas a este ambiente, e nós queremos estar sempre aqui na linha da frente para desenvolver este tipo de coisas. E isto só é possível com esta equipa, onde o Gil, o Jorge, o Baltazar, o Miguel, a Sofia, a Ana, o José e o Duarte têm contribuído para criar este tipo de experiências, e é isto que nós vamos continuar
a fazer no futuro é trazer uma nova dimensão e dar esta nova dimensão a conteúdo, inicialmente no desporto, mas certamente irá evoluir para outros mercados. Pessoal, últimos comentários. O que é que têm a dizer? Gostaram? Eu acho que nós já estamos mesmo no limite do podcast. Do tempo. Pensava que estavas no limite que era para ires meter a carta de missão agora. Estou no limite. É que eu ia fazer uma comentário. Não se preocupem que para a semana estou aqui outra vez, mas entretanto posso ser aumentado e despedido. Eu acho que explicaste muito bem o conceito do Apple Vision e também um pouco da FUTEAR. Também já sabe que não nos podemos aprofundar demasiado. Mas também as pessoas sabem, se quiserem experimentar, sabem onde é que nós estamos, as nossas redes sociais e tudo mais. Tudo irá ser partilhado. Isso é uma cena fixe. Podemos juntar, tipo, o pessoal mandar mensagem para nós, Ana, para experimentar os óculos. E criávamos, tipo, uma lista de pessoas que querem experimentar e depois vinham ao podcast experimentar. Pessoal, se também se quiserem ter primeiros encontros comigo, eu não estou disponível, está bem? Tinha que mandar a piada. Como é que consigo estragar? Se calhar fazemos o seguinte. Jorge, faz silêncio. Faz silêncio. Sim, eu tenho que mandar sempre uma piada a meio e estragar tipo os momentos cheios. Obrigado, Gil, por estares a trabalhar nas tuas social skills. Exatamente. Nota-se até tu disseste que eu tinha que trabalhar. Eu disse, se alguém quiser marcar o primeiro encontro comigo, já que estavas a falar em comunidade. Eu aproveitei. Obrigado. Ana, podes cortar, está bem? Cortas a meio na Ana. Eu acho que fica assim. Deixa de nos seguirem nas redes sociais, a acompanhar a evolução do produto e se quiserem experimentar, já sabem onde é que. Como é que nos podem encontrar? Gil, quer dizer que se calhar o Gil não acrescenta nada, senão é pior. É isto a seguir, vai. Corta. Não corta nada, deixa tudo. Aqui nada é cortado. Nada é cortado. E é só agradecer, não só por terem estado aí, agradecer aos nossos parceiros Madeira Tecnopol e Games Lab, Startup Madeira e garantir que nós vamos continuar a mostrar um pouco do nosso dia-a-dia e que estamos efetivamente na babujinha de uma startup. Obrigado e agora entra o jingle. Eu posso ser o jingle se vocês quiserem. Sim, também tem. Tchau, também é. Obrigado. Na Babujinha de uma Startup, com David Olim. É o podcast da premiada FUTEAR, que fala sobre o dia-a-dia de uma startup. Are you ready? 3, 2, 1, lift off.